um certo material radioativo, em 2 horas, eu tenha 600 gramas desse material e a taxa de variação instantânea seja de 30 gramas por hora. Claro, negativo, porque está caindo, tá? A taxa seja de menos 30 gramas por hora. Material radioativo. Tá bom? Em 2 horas, no instante, 2 horas, instantâneo aqui. Eu tenho 600 gramas e naquele instante a taxa de variação é de menos 30 gramas por hora. Taxa de variação instantânea. Aí eu pergunto para vocês. Se nas mesmas 2 horas eu tivesse 1.800 gramas, qual seria a taxa de variação instantânea? Menos 90. Porque cada porção de 600 gramas é responsável por uma taxa de variação de menos 30 gramas por hora. Portanto, 1.800 gramas terá uma taxa de variação de menos 90 gramas por hora. Ou seja, a taxa de variação instantânea é diretamente proporcional à quantidade existente. Entenderam? Entenderam? Quer dizer, embora o problema não anuncie isso aqui nas suas hipóteses, a taxa de variação é diretamente proporcional à quantidade existente. Então, eu posso afirmar com certeza o seguinte: existe K real, portanto, uma constante, tal que a derivada de Q em relação a T, quem é? É K vezes Q de T. Qualquer que seja o T maior que ou igual a 0. E aí também vai ser... Ou seja, aí aqui a proposição assume. A partir desse ponto, a proposição assume dizendo o quê? O que é que essa proposição diz? A proposição diz o seguinte, tá? Diz o quê? Que existe C daí, mais uma existência, né? Existe um C real, portanto uma constante C, portanto constante, tal que Q de T é quem? É C vezes E elevado a KT, qualquer que seja o T maior que ou igual a 0. Agora, vamos começar as informações. Qual é a quantidade inicial? 100. O que isso significa? Significa que Q de 0 é 100. Q de 0 é 100. Como Q de 0 é 100, o que significa Q de 0 é 100? Quem é Q de 0? É C vezes E elevado a K vezes 0, isso é 100. Ou seja, o C é 100. E fica elevado a 0 que dá 1. O C, portanto, é 100. Deste modo, você já tem mais informação na sua expressão. Então, quem é Q de T? É 100 vezes E elevado a KT. Qualquer que seja o T maior que ou igual a 0. Agora tem mais informação. A meia-vida é de 30 anos. Como eu escrevo isso matematicamente? Como Q de 30 é igual a quanto, hein? E a Q de 30? 50. Porque inicialmente há 100 gramas.
100 gramas. A meia-vida é de 30 anos. Então, quanto tempo 100 gramas se transforma em 50 gramas? 30. Ou seja, que de 30 é 50. Isto é 50 é igual a 100 vezes o quê? É elevado a K vezes 30. É elevado a 30K. Tá? Logo, você tem o quê? 1 meio igual a quê? É elevado a K elevado a 30. O que dá o E elevado a K igual a quem? A raiz 30 de 1 meio. Ou seja, 1 meio elevado a quanto? A 1 sobre 30. E aí conta, vamos ver. Que de 30 é 50. Ou seja, 50 é 100 vezes E elevado a 30K. Logo, 1 meio é igual a E elevado a K elevado a 30. Daí sai que E elevado a K é raiz 30ésima de 1 meio. E aí fechou. Fechou por quê? Porque agora eu tenho... antes de eu continuar, vamos pegar nesses dois problemas, você veja o seguinte, ó. Se eu quiser a quantidade no instante, esse problema aqui, ó, esse cultura de bactérias. Se eu quiser a quantidade em 10 horas, quem é a quantidade em 10 horas? Quem é? 120 vezes raiz quinta elevada a 10. E qual é a taxa de variação em 10 horas? A taxa de variação em 10 horas é quem? É K vezes Q de 10. Eu não preciso nem derivar. É K vezes Q de 10. Tá certo? Mas quem é o K? O K você já sabe. É o logaritmo natural de raiz de 5. Quer dizer, se eu tenho essa fórmula aqui, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E eu nem preciso derivar. Eu nem preciso derivar isso aqui para ter Q' de T. Porque quem é Q' de T? É K vezes Q de T. Ou seja, quando eu multiplico isso por K, eu tenho a derivada. Aí você nem se dá mais o trabalho de derivar. Percebe isso? Tá? A mesma coisa aqui. Então, você tem o seguinte. Portanto, quem é a quantidade em T anos? Quem é a quantidade em T anos? Quem é? Para aquele problema. Portanto, Q de T é igual a quanto, hein? A quantidade em T anos. Quem é? É 100. Olha aqui, é 100 vezes E elevado a K elevado a T. Olha quem é o elevado a K. Quanto é que fica isso elevado a T? Fica 1 meio elevado a T sobre 30. Então vai ser o quê? 100 vezes o quê? Vezes 1 meio elevado a quem? A T sobre 30. Isso aqui dá uma função exponencial com base menor do que 1, porque fica 1 meio, raiz 30 de 1 meio, que é menor do que 1, elevado a T. Estritamente decrescente. A função A elevado a x, f de x, a função exponencial de base A, f de x igual a elevado a x, para todo x real. Se o A está entre 0 e 1, positivo, tem que ser assim, né? Mas se o A está entre 0 e 1, ela é estritamente decrescente. Então, qualquer que seja o T, maior que igual a 0. E aí morreu. Se você tem isso, você tem tudo. Ou seja, qual é a resposta? A quantidade em T anos é 100
vezes 1 meio elevado a t sobre 30. Aí a quantidade em t anos. Tá? Esses problemas, eles envolvem, são um problema de, o que estava aqui é o de crescimento exponencial, esse é chamado decaimento exponencial. Tá? Tem algumas variações, vocês vejam no livro, vejam nas notas também. Você pode ter umas... Aqui eu quis explorar esta equação, tá? Mas ela pode ter uma certa variação aqui. Tá? Pode ser K vezes f de x menos uma constante. O negócio, vocês vejam aí no livro. Tá? Porque agora eu quero explorar o uso do logaritmo natural para resolver certos problemas assim, de aplicação, problemas práticos, de aplicação, problemas práticos, como o que eu vou colocar aqui, ó. Tá? 2 problemas bem práticos. Farei aqui. Ó. Que não envolve derivada, tá? É só o conhecimento do logaritmo natural das suas propriedades. Quanto tempo o investimento? Quanto tempo um investimento leva para dobrar de valor? Quanto tempo o investimento leva para dobrar de valor se os juros mensais, forem de 1,5% e capitalizados de forma composta. Quanto tempo o investimento leva para dobrar de valor se os juros forem de 1,5, juro mensal, né, de 1,5 fixo, e capitalizar de forma composta? Ó, pare um pouquinho e observe. Quando você aplica dinheiro no banco, os juros, eles são incorporados a cada vez que se completa um mês de investimento, certo? Então você tem um valor V inicialmente investido em um mês, qual é o valor que vai ter lá? É o valor inicial
Tá certo? Suponha que a taxa é de 1,5%. Tá? Lembre o que é, lembre, você só consegue resolver esse problema se você entender o significado de 1,5%. O que é 1,5%? É nada mais nada menos do que essa fração. 1,5 por 100%, que é 15 por 1000, que é 0,015. Então, com um mês, o valor que terá é o valor mais 0,015 V. Ou seja, V vezes 1 mais 0,015. É esse o valor que vai ter lá. É por isso que vem 1 mais a taxa, tá? É 1 mais a taxa. É 1 mais R, tá? Em 2 meses. Haverá quanto? O valor que tinha há um mês atrás corrigido da taxa. Ou seja, será V vezes 1 mais 0,015 ao quadrado. Em 3 meses, qual é o valor que haverá lá? V, 1 mais 0,015, a terceira. Tá? E assim por diante. Ou seja, solução. Solução. Sendo V o valor inicialmente aplicado, sendo V o valor inicialmente aplicado, sendo V o valor inicialmente aplicado, e Q de T, tá? O valor em T meses, tens. Quem é Q de T? É o valor inicialmente aplicado vezes o quê? 1 mais os 1,5% elevado a quem? Elevado a T. Né? Tá certo? Eu quero saber quando essa quantidade é igual ao dobro do valor aplicado. Então, você vai ter uma sequência de equivalências. Daí, Q de T é o dobro de V, se somente se, V vezes 1 mais 1,5% elevado a T é igual a 2V. Que é se e somente se, 1 mais 1,5% elevado a T é igual a 2. Cancelo V com V, V é diferente de zero. Ninguém abre uma aplicação aplicando zero, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é verdade se somente se, logaritmo natural de quem? De 1 mais 1,5% elevado a T, isso é igual a logaritmo natural de 2. Por quê? Porque se somente se, porque o logaritmo natural é injetiva, é função e é injetiva. É mais do que isso, é invertível. É invertível, é uma função invertível. Então, vale a equivalência. Mas aí vai ficar se somente se, propriedade do logaritmo natural. O expoente sai do logaritmo natural multiplicando. Se somente se T, vezes o quê? Logaritmo natural de 1
1,5% é igual a logaritmo natural de 2. Mas isso é se somente se. Aí eu venho para cá. É se somente